Então, vamos lá. Vamos orar para iniciar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais essa tarde, por mais esse dia em que as tuas misericórdias foram renovadas sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, por mais esse momento de estudo, de conversa sobre mais um livro. E nós temos visto, já no início dessa leitura, como esse livro é oportuno para o tempo que estamos vivendo. E nós pedimos a tua direção, a tua sabedoria, o teu discernimento, à medida que formos lendo esse livro, para que possamos filtrar aquilo que for bom, aquilo que estiver de acordo com a tua palavra, e aplicando em nossas vidas tudo isso que estiver de acordo com a tua vontade, Deus. Que o Senhor possa nos dar ousadia, nos dar ânimo para seguir aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós te apresentamos esse momento, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione e que todas nós possamos sair nessa tarde desse encontro, mesmo virtual, contentes, alegres e com o coração repousando no Senhor e na tua vontade. No nome de quem nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Oi, gente. Boa tarde. Só reforçando, né, gente? Como a gente sempre fala aqui no clube, vocês fiquem à vontade para participar, para abrir os microfones, né? Se ficar com vergonha, pode levantar a mão e participar sempre que vocês quiserem, tá certo? Então, vamos lá, começar pela introdução. Eu gostei já da citação aqui de Darth Vader, né? Acha sua falta de fé preocupante. Então, Tim Keller vem trazer aqui nesse livro algo que é muito atual e palpável para a gente, né? A realidade que a gente tem vivenciado. Eu acho que, como eu falei, né? Prepara o pincel porque ele vem falar de algo que a gente tem vivenciado realmente, assim, mais do que nunca nesses últimos tempos, né? E ele começa já falando sobre essa questão do abismo, né? Da polarização entre o liberalismo e o conservadorismo, e trazendo isso também para a questão da fé e do ceticismo que estão em ascensão, né? Então, ele vai dizer que um lado tem acusado o outro acusa um, e, no fim, os dois têm razão quanto à questão de que tanto fé quanto o ceticismo têm crescido no mundo. Só que muitas vezes a gente só fica do lado que acusa o outro, né? Ele vem dizer que a gente fica se acusando, né? Acusando os pontos do outro lado, é, é uma inimizade, um ódio que há entre essas visões, né, divididas, e tudo isso, né, está relacionado também com a questão de poder, de influência, mas que nós podemos admitir que sim, tanto a fé quanto o ceticismo têm aumentado no mundo, né? Tanto uma fé ortodoxa, uma fé, né, firmada, fundamentada, quanto também as pessoas céticas, né? A dúvida, o viver de uma forma que não acredita em nada, né? Como as pessoas se manifestam, e que é importante que, a partir disso, a gente possa dar um passo, né? Diferente em direção a isso, essa dinâmica de acusação, né? Ele diz que o mundo está, ao mesmo tempo, mais religioso e menos religioso, né? O que é já para a mente da gente já começa a dar um nó, né? E ao ver esse tema, eu fiquei com muito receio, confesso assim, de ser um ensaio muito teórico-filosófico, né? Mas é legal o quanto Kelly traz isso para uma questão prática, né? Tanto falando da própria experiência pessoal dele, como da experiência como pastor, como da experiência de outras pessoas também, né? Então, ele fala aqui que um pouco da experiência dele, né, de onde ele saiu, a formação dele, de onde ele vinha, e de como ele se deparou com uma certa crise, né, de fé, uma crise, assim, na experiência dele, por ele ter uma base muito conservadora, muito fundamentada,
que estava ignorando algumas questões de justiça social e se deparar com alguns cristãos depois que enfatizavam muito essa questão da justiça social, mas que deixavam pontos doutrinários de lado, né? A moralidade era um pouco mais flexível, vamos dizer assim. E ele vai trazer como isso começou a trazer essa crise para ele, né? Apesar de haver uma incoerência evidente dentro disso tudo, né? E ele coloca aqui 3 pontos, né, do que estava, 3 barreiras, né? Ele diz no caminho da irrealidade espiritual dele. E eu não sei vocês, mas eu passei por algo bem parecido também, né, com isso. Ele traz a questão da barreira intelectual, né, que ele diz que começa a surgir uma série de perguntas difíceis a respeito do cristianismo, né? Então, as perguntas começam a surgir, começam, né, a beliscar, e muitas vezes a gente é orientado a deixar de lado, né, a não se perguntar, não se aprofundar, não buscar saber dessas coisas. Mas ele diz que a partir dos estudos, de livros, de argumentos, ele começou a ter mais clareza e o cristianismo foi ganhando mais sentido. A segunda barreira, ele diz que era interior e pessoal, porque na infância, a credibilidade da fé se apoia na autoridade de terceiros. Mas quando atingimos a idade adulta, surge a necessidade de uma experiência em primeira mão, né? Surge essa necessidade de a gente se apoiar na autoridade, não de outras pessoas, mas da palavra, né, de nossa experiência com o Senhor. Eu lembrei muito de Paulo falando, né, que Paulo e Pedro também falam, né, que se a gente não amadurece, a gente fica comendo só o leite, só a comida, né, líquida, porque a gente não amadurece na nossa experiência para a gente comer a comida mais sólida. Então, às vezes, a gente fica como se a gente ainda tivesse uma fé de criança, né, uma fé de infância. Não no sentido da questão de ser pura, de ser simples, mas na questão de estar se apoiando em outras pessoas, né? E ele vem dizer que ele foi tendo essa experiência com Deus a partir do momento que ele começou a admitir as próprias necessidades, as falhas e as dificuldades dele para o Senhor. E mostrando, né, que a jornada de fé não é mero exercício intelectual, que a gente às vezes sai de um exercício de fé puramente emocional, experiencial, empírico, né, dos sentidos, e aí começa a passar numa crise de fé e vai totalmente para outro extremo, né? Só quer ser estudo, 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 e dúvidas, e apologética, e filosofia, e esquece todo o resto, né? Então, ele vem mostrar que isso não se exclui, né? Só rapidinho, lembrei agora dessa mudança, né? Geralmente, quando as pessoas conhecem a fé reformada, é comum passar por essa fase, né? De só teoria, né? Você vai, começa a estudar, mas é como chama de ortodoxia e ortopraxia, né? Você estuda, mas você precisa colocar em prática. Aquilo que você estudou precisa surtir algum efeito na sua vida prática. E às vezes, nisso de ser uma fé só intelectual, acaba perdendo essas afeições, né? Isso é bem interessante. Sim, e isso é um ponto que tem se batido mais em cima, né, na questão dos nossos afetos, do nosso sentido, na liturgia do ordinário, né, a gente viu muito Tish falando sobre isso, e como é importante que tudo esteja envolto, né, da fé, do nosso viver cristão e não só o intelecto. E ele diz que a terceira barreira, que é a questão social, né, que ele estava caminhando com isso, mas se sentindo um pouco sozinho, porque parecia que tinha ou um grupo A, né, que focava nessas questões mais da moralidade, ou um grupo B que focava nessa questão de justiça, e ele precisava desesperadamente, ele coloca assim, né, encontrar esse terceiro grupo, né, um grupo de cristãos que se preocupasse tanto com a justiça no mundo, mas que a fundamentasse na natureza de Deus, em lugar de baseá-la em sentimentos subjetivos, né? Então, ele diz que essas barreiras elas foram sendo vencidas, não de uma forma cronológica, né, mas intermediadas, assim, interlaçadas, e de uma forma aos poucos, assim, não foi uma coisa metódica, né? Não tem como eles, não, primeiro você faz isso, segundo você faz isso, mas que tudo isso foi acontecendo interligado.
Aqui, no começo da página 19, ele vai dizer que, depois de trazer um pouco da experiência dele na igreja de Manhattan, né, como tem sido a experiência num lugar ali bem no coração de Nova York, né, com pessoas das mais diversas etnias, das mais diversas origens, ele vem trazer a conclusão de que tanto céticos quanto crentes sentem que a sua existência se encontra ameaçada, porque tanto o ceticismo secular quanto a fé religiosa estão passando por um crescimento importante e poderoso. Hoje não vemos nem o cristianismo ocidental do passado e nem a sociedade secular sem religião que havia sido prevista para o futuro. Nós vemos algo totalmente diverso, né? E essa, né, a partir dessa experiência dele, né, desse lugar super diferente, né, ele tem vivido isso. E claro que a gente pode, em outros lugares, ver um pesando mais do que o outro, né? A gente, em certos países, a gente vê o crescimento, e eu não digo nem países, se a gente for em lugares diferentes da cidade, né, de uma cidade, a gente vê diferente, né? O crescimento de um ou o crescimento de outro, e assim também nos países. Como Nova York tem essa grande aglomeração de pessoas diversas, de histórias diversas, ele pôde ver isso ali dentro da própria igreja dele. E aqui ele vem trazer a questão da cultura dividida, né? Que aí comecei a pintar a página toda, porque ele vem falar de que, como há uns tempos atrás, né, 3 gerações atrás, para a maioria dos indivíduos, a fé religiosa era uma questão de herança e não de escolha, né? Mas que essas coisas vêm mudando, as pessoas vêm optando por uma vida não religiosa, por uma espiritualidade não institucional, construída individualmente, ou grupos religiosos ortodoxos que exigem compromisso e esperam que seus membros passem por uma experiência de conversão, né? Eu não sei se vocês não já viram ou não leram em algum lugar alguém dizendo assim, porque eu não vou fazer com meus filhos o que fizeram comigo, de levar eles só para o lugar que eu acredito, mas eu vou deixar ele, né, ir para todos os lugares e ver o que ele gosta mais, né, para a criança se decidir, né? Só um parêntese sobre isso. O pior é que essa liberdade que muitos pais estão dando para os filhos em relação à fé, hoje também está sendo em relação à própria identidade, né? Então, com a questão da ideologia de gênero, muitos pais, a gente estava até vendo uma reportagem essa semana, que Samuel me mostrou, de que pais, não lembro qual é o país, mas que tem o crescimento de pais que não estão registrando o sexo do bebê, para que eles cresçam e se decidam. Então, os filhos são criados dessa forma, né? Então, tá cada vez mais ampla essa questão de que, vou deixar ele livre para escolher o que ele quiser. Então, escolha a sua religião, escolha a sua crença, escolha se você é homem ou se é mulher, se é um cachorro ou se é um gato, né? E caminhamos para isso, que Deus tenha misericórdia. Sim, cada vez mais deixando, procuram nomes unissex, né, nome que sirva tanto para um quanto para o outro, e na questão da religião, só mostra o quanto as pessoas têm uma visão de religião que está muito ofuscada, né? São pessoas que muitas vezes tiveram experiência de igreja ou de qualquer outra, né, outra religião, mas que elas não vivenciaram aquela religião, né? E elas querem que os filhos escolham, né, como se fosse um carro, vamos dizer assim, você vai, você prova, você testa, se você gostar mais, se você se identificar, você pode ir, nós vamos aceitar e tudo bem, né? O que mostra que para os pais, né, se eles têm uma religião em si e eles deixam os filhos super à vontade para escolher, é porque eles não acreditam tanto assim na própria religião. E ele, continuando aqui na página 19, né, ele vem falar que tanto a dúvida quanto a fé estão em alta, e o nosso discurso político e público sobre questões de fé e moral se transformou num impasse, ficou profundamente dividido, né? Essa questão da religião, né, da fé ou da não fé, né, não usar da fé em ambientes públicos, políticos, né, trouxe essas cisões, essas questões de divisão. Só que tudo isso, né, é envolvido
em questões emocionais, a retórica muito intensa, umas questões, umas abordagens, né, às vezes até mesmo histérica, vai deixando com que o argumento não seja lógico, né, mas seja na base da acusação. Ele vai dizer que a gente não dá esse passo assim, de entender o lado do outro, ou de tentar enxergar a questão do outro, mas que a gente vai na base do acusar, né? A gente não sabe nem do que se passa, mas está ali para derramar apontar todos os dedos e dizer não é assim, não é assim, não é assim, mas que esse último parágrafo, né, da página 19, ele diz que existe um impasse entre as forças conflitantes da dúvida e da fé, e ele não será solucionado com um mero apelo por mais civilidade e diálogo, como muitos fazem, né? Vamos apelar à civilidade. Mas as discussões dependem da existência de um ponto de referência em comum aos quais os ambos os lados possam se apegar. Quando as maneiras de encarar a realidade entram em conflito, é difícil descobrir alguma coisa que apelar. Então, ele diz que é importante ter esse ponto de referência em comum, né? E nós temos pontos de referência em comum, né? Com pessoas que não creem, com pessoas de outras religiões, e que é importante que a gente enxergue isso, para que a gente possa, justamente, né, dar esse passo de admitir que tanto um quanto o outro estão em alta, estão crescendo, mas ele diz que é admitindo, né, parando para enxergar essas coisas que a gente vai conseguir tratar desse tema de uma forma mais tranquilizadora, mas também com humildade, né? E eu achei muito importante Keller, né? Sim, Keller. Muito importante ele trazer essa questão, né? Porque às vezes a gente já vai querendo se encher do nosso argumento, se encher do nosso orgulho, se encher, né, das nossas pretensões, mas ele diz aqui, nós precisamos admitir, né, que os dois estão crescendo, a gente precisa admitir que a gente precisa de um ponto de referência em comum e que admitindo é que a gente vai conseguir ter esse diálogo e também tratar isso com humildade, né? Os cristãos também precisam refletir sobre o fato de que grandes setores da sociedade, antes de maioria cristã, viraram as costas à fé, né? É importante que a gente tenha essa autocrítica, né? Que a gente se mostre reflexivo sobre isso que tem acontecido, né? A gente sabe que as universidades, as maiores universidades dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Eles tinham fundamentos cristãos, eles foram fundados por cristãos, eles tinham uma linha de pensamento baseado no pensamento cristão, mas que isso tudo, né, já foi deixado de lado. E não só essas universidades, mas muitos setores também têm se voltado contra a fé, né, contra a fé cristã. Um segundo exame de dúvida, né, da dúvida. Aqui, Tim Keller veio falar sobre como a fé sem dúvidas é como um corpo humano sem anticorpos. Né? Ele diz que quando a gente vai nutrindo a nossa fé por outras pessoas, essa fé pode desmoronar, né? Porque a dúvida ela só deve ser deixada de lado depois de muita reflexão, né? E muitas vezes não é essa orientação que a gente recebe, né? A gente recebe a orientação, deixa isso para lá, pensa nessas coisas não. E eu lembrei da autora de O que Deus diz sobre as mulheres, né? Que ela diz que a Bíblia suporta o peso das nossas dúvidas, né? Suporta o peso das nossas perguntas. Pode ser que não tenha resposta, mas que ela suporta o peso da gente duvidar, da gente, né, estar confuso sobre algumas coisas, né? E tem que ela vai dizer que os crentes devem admitir as suas dúvidas e também as dúvidas dos amigos e dos vizinhos e lutar com elas. Já não basta se apegar àquilo em que você crê simplesmente porque recebeu como herança. Somente se lutar profunda e longamente com os argumentos contrários às suas convicções, você será capaz de fornecer os fundamentos de sua fé aos céticos e a você mesmo, que sejam plausíveis e não ridículos ou ofensivos. Igualmente importante para a nossa situação atual é que tal processo o levará, mesmo depois de chegar ao nível de fé robusta, a respeitar e entender os que têm dúvidas. Né? Então, a gente tem que passar por esse processo para estar preparado para defender a razão da nossa fé, né? Para a gente poder defender a razão da nossa esperança. E também para lidar com a dúvida de outras pessoas. Né? A gente vê no próprio exemplo de Jesus que ele
Tava ali o pessoal, né, chegava perguntando para ele e ele, né, estava ali respondendo, às vezes perguntando de volta, né, mas ele estava lidando com dúvidas, dúvidas sinceras, dúvidas insinceras também, mas Jesus conhecia os corações, né, a gente não tem como sondar, não tem como fazer isso, mas a gente vai lidar com esse processo também, né? E ele vai continuar dizendo aqui que todas as dúvidas, por mais céticas e cínicas que pareçam, elas são um conjunto de crenças alternativas. E como é importante que a gente consiga enxergar isso, né? Que por trás de toda dúvida tem um salto de fé, né? Toda vez que alguém duvida, ela está se baseando em outra coisa para dar esse passo de dúvida, só que às vezes ela nem reconhece, né, que tem uma fé por trás da dúvida. Aqui na página 22, ele tem um trechinho no meio que ele diz que a única maneira de duvidar do cristianismo com propriedade e justiça é descobrir a crença alternativa implícita em cada uma das suas dúvidas e, em seguida, indagar de si mesmo os motivos que o levam a defendê-la. A pessoa tem que passar a vida pensando, pensando, né, no que crê, no que não crê, mas isso é importante, né, para a gente estar fundamentado, para a gente saber no que a gente acredita, porque senão a gente começa a viver automaticamente, né, sendo levado por influências que às vezes também a gente não percebe que está nos levando para algum lugar, para alguma coisa, né? Então, é importante a gente saber de onde parte a nossa fé e de onde partem as nossas dúvidas também, né? E ele vem trazer aqui, por fim, na introdução, a questão de pensar uma terceira via espiritual, né? Ele diz que tanto um lado, né, está se preocupando com a justiça social, deixando de lado as questões de moralidade, o outro lado, enfatizando a moralidade, deixando de lado as questões de justiça social, mas ele diz que tem um grupo, né, que tem visto como essa guerra cultural está enfatizando o individualismo, tanto de um lado quanto de outro, né? Está enfatizando a liberdade individual, a felicidade pessoal no lugar de Deus e do bem comum, né? E que tem um caminho, né? Ele diz aqui na página 24 que o novo cristianismo ortodoxo e étnico disseminado nas cidades se preocupa com os pobres e com a justiça social, muito mais do que os republicanos jamais se preocuparam, e ao mesmo tempo está interessado em levantar a bandeira da moral e da ética sexual clássicas do cristianismo, muito mais do que os democratas jamais estiveram, né? Então, ele vem trazer justamente esse pensamento sobre uma terceira possibilidade, uma terceira via, e pensar sobre isso, né, durante esse livro. E ele traz aqui o depoimento de algumas pessoas, né, que tiveram dúvidas e chegaram à fé cristã por meio, né, de algumas dúvidas, de alguns pensamentos. E ele termina dizendo que Jesus, né, Jesus nos ajuda na nossa incredulidade, ele nos ajuda nas nossas dúvidas, né, assim como no relato em Marcos 9, né, que o Senhor, ele confronta a nossa incredulidade, mas ele não se conforma com a dúvida, né? Ele atende ao nosso pedido de que, né, de que tenhamos mais fé, de que a nossa fé seja mais firmada. Então, é com esse pensamento, né, que nós vamos partir para o assunto propriamente dito, né? Pedindo ao Senhor que Ele nos ajude nas nossas dúvidas, né? Porque lidar com esse assunto, às vezes, reforça dúvidas que a gente já tem, às vezes traz confusão, mas a ideia de tudo isso, né, é mexer para que a gente possa, vamos dizer assim, reformar, né? Fortalecer os nossos alicerces no fundamento que é Cristo, né? Nada disso é para que a gente caia, mas é para que a gente veja onde é que a gente está fundamentando a nossa base, né? Se nós não estamos colocando em areia, se a gente não está colocando na fé de outras pessoas, se a gente não está, né, se escorando na fé dos pais, dos avós, do pastor, mas que a gente esteja realmente firmado em Cristo. Então, a primeira parte do livro, o salto da dúvida. No capítulo 1, não pode haver somente uma religião verdadeira, né? Esse é um argumento, né? Ele
diz que ao longo de muitos anos ele teve a oportunidade de perguntar a várias pessoas qual o seu maior problema em relação ao cristianismo. E as mais frequentes foram relacionadas à exclusividade, né, a exigir, a reclamar para si mesma a questão de ser a única religião verdadeira. Outra queixa é a intolerância, né, de dizer que se o cristianismo é verdadeiro, as outras religiões, né, os deuses delas são falsos. E a questão da reivindicação da verdade, né? Porque as pessoas dizem, não, cada uma tem sua verdade, todas as religiões têm o seu sistema de crenças, de regras, e isso não pode, né? O que eu não gosto do cristianismo, as pessoas dizem, é vocês acharem que só vocês têm a verdade, quando cada um tem a sua verdade. E que a partir disso, né, 3 abordagens vêm sendo usadas por líderes civis e culturais para lidar com o elemento da religião. As abordagens são tornar a religião ilegal, condená-la ou, no mínimo, privatizá-la radicalmente. A primeira abordagem, tornar a religião ilegal. Ele vem mostrar, né, uma abordagem que foi usada e é usada em alguns países, como a Rússia soviética, a China comunista, a Alemanha nazista também, para controlar rigidamente a prática religiosa na tentativa de impedir que ela divida a sociedade ou diminua o poder do Estado, né? Mas ele vai mostrar como essa abordagem é falha, né? Como ela não se mostrou propícia, não se mostrou efetiva no que ela se propõe, né? Nessa questão do controle. Ele mostra que, na maioria dos casos, o cristianismo vem crescendo, não é das versões mais secularizadas, não é de crenças mais flexíveis, né? Mas que a fé cristã cresce em lugares assim também, né? Apesar das imposições, a religião não diminui, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus pelos missionários, pela igreja que sustenta, né? Que alcança pessoas mesmo em países assim, né? A gente sabe que isso é a realidade ainda hoje em dia. E que a religião não é algo passageiro, que auxiliou a nossa adaptação ao meio ambiente, né? Como muitos haviam a religião como um elemento da evolução, né? Para a gente se proteger, para a gente lidar com o desconhecido, lidar com o ambiente que a gente não conhece, mas que se mostrou que não é isso, né? Que a religião é um aspecto permanente e central da condição humana, né? Então, essa abordagem não tem sido vista com tanta força, mas as outras duas, elas têm se mostrado mais perigosas, né? Que elas são mais sutis, muitas vezes, né? Do que essa proibição explícita, só que muitas vezes essa sutileza, né, vai entrando até no pensamento de quem é religioso, né, de quem é cristão, e dizer, não, realmente minha religião não deve estar aqui, né, no público, deixa que eu vivo em casa. E ele vai mostrar isso nos pontos 2 e 3. Então, nesse segundo ponto, ele vai trazer que uma das abordagens, né, que são feitas é a condenação da religião. Só que não é uma condenação no sentido criminal, né? Como a Lorraine falou, essas duas últimas formas são mais sutis. Então, seria uma desestimulação das religiões, né? Só que aí, calma, não são de todas as religiões, são dessas religiões que trazem um ponto exclusivista, né? Então, no início desse capítulo, ele vai trazer uma experiência que ele passou, de que ele foi para um seminário de uma universidade e ele era o representante do cristianismo, tinha outro representando o judaísmo e outro representando o muçulmano. E aí as pessoas começaram a dizer, né, alunos começaram a dizer, mas a base é a mesma, né? Mas por que a religião traz guerra para o mundo, né? Se vocês se unissem, né, pegassem na mão do outro
e começassem a andar juntos, haveria mais paz no mundo. E ele vai mostrar ao longo desse capítulo que o cristianismo, quando os cristãos são realmente cristãos, eles vão ser sementes, né, para promover a paz do mundo, né? Eles vão ser promotores da paz, seguindo o evangelho. Então, muitos vão dizer que quando a gente se coloca como detentor da verdade, a gente está fazendo com que haja guerra no mundo. E aí ele começa a falar também que ele até concorda que a religião acaba sendo um terreno, na verdade, acaba sendo uma coisinha, uma semente que plantada no coração árido do homem, né, pode sim promover a ausência de paz. Deixa eu ver o que a Adriana está falando aqui. Lembrei de um vídeo que está circulando em um determinado grupo político no Brasil que está associando a ida de crianças a igrejas a abuso e violência. Essa tem sido uma estratégia de condenar a religião. Exatamente. São essas coisinhas que ultimamente a gente tem visto demais, demais. As pessoas que já têm uma crise de fé, né, começam a olhar para a religião e dizer, não vale a pena, né? Não vale a pena eu sair dessa minha zona de conforto para ir para lá, sendo que tem tanta maldade no meio, né? Tô melhor aqui do que dentro de uma igreja. Então, a gente realmente vê essas tentativas de minar, especialmente o cristianismo, né? Mas como diz aqui nesse primeiro ponto, né? Que parece que não adianta, né? Criminalizar, né? Tornar a religião ilegal, não foi possível fazer com que acabasse, por exemplo, o cristianismo. Eu lembrei muito de uma frase, eu não sei se é exatamente assim, mas é de que o sangue dos mártires são a semente do evangelho. Uma coisa assim, né? Tem até uma música. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para levar o evangelho. Eles iam morrendo de Cristo falando. E é isso, né? Mas enfim, ponto 2, ele traz essa questão de que há essa condenação da religião e uma das coisas que está implícito nessa forma de abordagem é de que todos os caminhos levam a Deus. Quem nunca ouviu isso, né? Todos os caminhos vão levar a Deus, independe o caminho que você vai levar. Mas a gente vê que isso não é verdade, né? Ele traz aqui, nessa página 33, algumas afirmações que são ditas, né, como formas de condenar a religião. A primeira delas é: todas as grandes religiões são igualmente válidas e ensinam basicamente o mesmo. E aí a gente viu que nesse seminário que ele trouxe aqui no início do capítulo, a gente já vê que isso não é verdade, né? Ele vai dizer assim, ó, lá no início, né? Uma das questões centrais era a pessoa de Jesus. Todos concordamos quanto à seguinte afirmação: se os cristãos estão certos quando dizem que Jesus é Deus, os muçulmanos e os judeus cometem falta grave de não amar a Deus como ele realmente é. Página 30. Mas se os muçulmanos e judeus estão certos ao dizer que Jesus não é Deus e sim um mestre ou profeta, os cristãos cometem a falta grave de não amar a Deus como ele realmente é. Trocando em miúdos, não há como todos estarem certos quanto à natureza de Deus. Então, todas as grandes religiões não são, né, não têm basicamente o mesmo ensino, porque eles se baseiam em Deus diferentes. Se o Deus dessa religião é diferente do Deus dessa, não há, né? Todo o resto vai ser diferente, né? Vão partir de um ponto diferente. Mas todo mundo quer a paz, né? Todo mundo quer, sei lá, vamos colocar os cristãos evangélicos e os cristãos católicos, né? Existem sim pautas, né, que vão se igualar. Mas aí é porque vem do mesmo cristianismo, vem de um cristianismo que, né, em algum ponto aí deturpou. Mas enfim, então ele vem trazer que muitas vezes as pessoas usam essa afirmação, só que elas não levam em conta também as seitas. Existem seitas que exigem sacrifício de criança.
será que todas querem o amor, né? Será que todas defendem o amor às pessoas? Não, a gente vê que isso é diferente, né? Então ele vai dizer, quase todo mundo que defende a semelhança das religiões tem em mente as grandes e não aceita as discentes. E aí ele vai trazer que a questão da pergunta do aluno lá nesse seminário que ele citou no início, né? Ele diz assim, ele defendeu que as diferenças doutrinárias entre judaísmo e islamismo, entre o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, o budismo e o hinduísmo são superficiais e insignificantes, que todas creem no mesmo Deus. No entanto, quando lhe perguntei quem era esse Deus, ele o descreveu como um espírito que é inteiramente amor no universo. O problema com tal postura é a incoerência. Ao mesmo tempo em que ela afirma que doutrinas são irrelevantes, pressupõe crenças doutrinárias sobre a natureza de Deus que vão totalmente contra o que creem todas as grandes religiões. O budismo não crê absolutamente em Deus. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo acreditam em um Deus que responsabiliza os seres humanos por suas crenças e práticas, e cujos atributos não podem se resumir todos a amor. Ou seja, ele ali está dizendo o que os outros creem. Só que não é o que os outros creem, é o que ele crê. Então ali já tem uma nova crença, é uma outra religião, né? Então é bem legal como ele vem trazer essa questão. E aí eu achei muito legal que em todos esses pontos ele mostra a incongruência dessas falas, né? Ele termina essa parte dizendo: os defensores dessa visão fazem exatamente aquilo que proíbem os outros de fazer. Né? Então ela está dizendo que a visão dela está certa, né? Sendo que ela está colocando como verdade aquilo que ela acredita. Um outro ponto que ele traz é que cada religião enxerga uma parte da verdade espiritual, mas nenhuma delas é capaz de enxergar a verdade integral. Eu não sei se vocês já viram, mas ele traz aqui o argumento do elefante, né? Os cegos vendo o elefante. É um exemplo que eu acredito que pelo menos uma de vocês já tinha escutado antes. Então tá lá 3 cegos e eles são soltos lá e encontram um elefante. Cada um vai apalpar uma parte do corpo do elefante e descrever aquele animal de forma diferente. Então, vai estar com a tromba, vai dizer, parece uma cobra. O outro não, agarrado ao pé, né? Não, parece mais um tronco. O outro está na barriga, não, ele é rechonchudo. Então, cada um vai ter uma visão diferente. Só que ele traz aqui que essa ilustração mais prejudica do que ajuda. Porque como é que a pessoa sabe que é um elefante? Porque quem está do ponto de vista de fora, né, o narrador da história, enxerga, não é outro cego. Então ele vai dizer como saber que cada cego vê apenas parte do elefante, a menos que você afirme ser capaz de ver o elefante todo. E aí ele traz aqui uma citação de Leslie Newbing, sei lá, que diz assim: há uma aparência de humildade na afirmação de que a verdade é muito maior do que a capacidade que qualquer um de nós tem de aprendê-la, mas quando usada para invalidar todas as alegações de conhecimento da verdade, ela é, com efeito, uma afirmação arrogante de um conhecimento superior. Ou seja, cai também na contradição. Eu estou dizendo que os outros, eu estou fazendo uma afirmação de que os outros só veem uma parte do que é a verdade. Ok, se eu estou dizendo que ele está falando da parte da verdade, então eu sei qual é a verdade, eu estou me colocando em um ponto superior, né? Então, de novo, eu botei até aqui, boa. Ele termina, né? Como saber como nenhuma religião consegue enxergar a verdade integral, a menos que você tenha o conhecimento superior abrangente da realidade espiritual que afirma faltar em todas as religiões, né? Como? O outro ponto que ele traz é cultural e historicamente a crença religiosa está condicionada demais a ser verdade. Aqui ele vai trazer que as pessoas vão dizer, essas pessoas que creem dessa forma é porque já está todo mundo acostumado a ver isso como verdade, né? A ter isso como verdade. E aí ele diz, o argumento é o seguinte: todas as afirmações morais e espirituais são produto do nosso momento histórico e cultural específico, e por isso ninguém deve afirmar conhecer a verdade, já que ninguém é capaz de julgar se uma afirmativa sobre a realidade espiritual e moral é mais verdadeira que outra. Então ele vai trazer que
a pessoa que está ali julgando, né, essa situação, ela, ela não... Como é que diz aqui? Cadê? Peraí. Aí aqui. Já que ninguém é capaz de julgar se uma afirmativa sobre a realidade espiritual e moral é mais verdadeira que outra. Ele está dizendo que aquelas pessoas que estão ali, né, se colocando como verdade, é por causa do meio que ela está inserida. E aí, mais na frente, ele até vai dizer que alguém falou, né? Se você tivesse nascido no Marrocos, você não seria cristão, mas seria muçulmano. E aí alguém vai e rebate, tá, mas se você, como pluralista, também tivesse nascido no Marrocos, você não seria pluralista, você seria muçulmano, né? Então, ele vai dizer, não se pode dizer todas as afirmações referentes às religiões são historicamente condicionadas, salvo aquela que estou fazendo agora. Se eu vejo que todo mundo está condicionado pelo meio que ele está inserido, eu não, eu estou acima disso. Então, aqui também traz outra incongruência da forma de ver, né? E, por fim, acho que é o último mesmo, ele vai trazer que insistir que sua religião é a certa e tentar converter os outros é uma postura arrogante. Essa é clássica, né? Porque a gente, dentro do cristianismo, como a gente crê que nós, né, estamos, assim, pregando a verdade, nós somos chamados de arrogantes. Só que toda religião tem esse fundamento. Se eu estou pregando algo que eu acredito ser verdade, é porque eu acredito que é verdade, né? Eu não vou pregar algo que eu acho que é mentira. Então, ele vai falar no final, né? Toda religião é exclusivista. Toda forma de crer, toda forma de ver o mundo é exclusivista. Né? Ele vai trazer aqui. O renomado especialista em religião, John Hick, escreveu que quando nos conscientizamos de que existem no mundo várias outras pessoas igualmente boas e inteligentes, com crenças diferentes das nossas, e de que não seremos capazes de convencê-las do contrário, tentar convertê-las ou insistir que a nossa visão é mais verdadeira, torna-se uma postura arrogante. Ok, senhor John Hick, o que é que você está fazendo agora? Gente, é muito engraçado, porque sempre volta para esse ponto da contradição. Se eu estou fazendo uma afirmação que os outros, né, estão se colocando como verdadeiros, estão sendo arrogantes, eu estou fazendo uma afirmação que eu considero verdadeira. Então, eu também sou arrogante, né? Ele fala aqui, né? Isso torna arrogante e equivocado o próprio argumento de que todas as religiões são arrogantes e equivocadas em suas alegações de entender melhor as coisas. Ou seja, todas essas questões, todas essas falas, né, que vão tentar trazer a religião, que vão tentar condenar a religião, elas caem em contradição, elas caem em uma hipocrisia, né? Então, a gente sempre pode pegar, né, em conversas, pegar esses pontos, assim, e ver, não, ok, você está afirmando isso, mas você está se colocando como verdadeiro, como se o que você está falando é verdade e todo o resto aqui, né, que seja apagado. Aqui no terceiro ponto que ele traz, né, a terceira premissa, é manter a religião no âmbito totalmente pessoal. Então, como forma de acabar com a guerra no mundo, por causa da religião, a religião deve ser mantida no âmbito pessoal. Você pode crer no que você quiser, mas você não pode deixar que suas crenças interfiram na esfera pública. Será que isso é possível, né? E, mais uma vez, ele traz a ideia de que as religiões que são organizadas são criticadas nesse sentido. Mas, afinal, o que seria uma religião? Ele traz aqui uma conversa sobre o que seria essa religião, né? E aí, a Adriana curtiu essa parte, não foi? Não foi, Dri? Dri está empolgadíssima estudando sobre cosmovisão cristã. E o que é muito bom e aconselho que todo mundo faça, né? Então, a ideia aqui é que não se pode defender uma postura moral baseada em fundamento religioso, apenas em fundamentos laicos,
Mas esses fundamentos laicos vêm de onde, né? Se a gente for olhar, não sei se vocês já prestaram atenção, se vocês forem olhar a própria lei, um exemplo básico é em relação ao casamento, né? Hoje a gente já vê que as coisas estão mudando. Por exemplo, o divórcio antes era a coisa mais difícil de se conseguir. Tinha uma super burocracia, porque havia uma defesa do casamento. Hoje em dia é algo frágil. Você vai lá, quero separar, vão lá no cartório e separa. Mas eu achei muito interessante quando Tem países que já faz divórcio online. é Você faz mole, a petição online e sai. 3 misericórdia. dias, você só vai buscar sua certidão de divorciado no cartório. É mole, é terrível. Mas é isso. É, tudo isso vem de uma moral. E essa moral é religiosa, né? Partindo do princípio do que seria religião, que a gente já vai ver. Mas o que achei bem interessante é que muitas das nossas leis são bem antigas ainda, né? Então, se a gente for parar para analisar, elas vêm de uma moral, né, fundamentalmente cristã. Então, o casamento, se você olhar em relação à traição, há em lei protegendo, né? Se você for ler, eu lembro muito da série como é o nome dele? Do Iago, sobre família, né? Então, foi uma coisa que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado para ler as leis que se falava em relação à família, em relação ao casamento. Mas há uma defesa, né, pela lei da família tradicional. Mas, enfim, o que eu ia comentar é que quando Samuel e eu fomos dar entrada no casamento, eu achei muito interessante que você casou, você não volta a ser solteiro se você se separar. Eu tô lá, levo minha certidão de solteira, de nascimento, né? E eu recebo, depois do casamento, uma certidão de casada. Se porventura, né, viesse a separar, eu não ia receber a minha certidão de solteira de novo. Eu ia receber uma certidão de divorciada, sei lá, na verdade, qual é a certidão, mas se eu não me engano é isso mesmo. Então, para a própria lei, não tem como você voltar atrás de algo que é profundo, que é para sempre, que é para ser para sempre, que é o casamento, né? Então, isso vem o quê? A base é uma moral cristã que valoriza a família, que valoriza o matrimônio. Então, quando a gente vai ver aqui o que ele está falando sobre essas pessoas que trazem essa questão de tem que manter a religião no âmbito pessoal, elas também não estão mantendo a religião apenas no âmbito pessoal, porque não tem como ser neutro em nada, porque a nossa base é o que a gente acredita. Tudo que a gente for fazer vai ser baseado em uma forma de enxergar o mundo, em um conjunto de crenças, né? Que é como a gente define cosmovisão. E aí aqui, quer Olha, falar? e eu gostei que ele colocou aqui, na página 42, que algumas pessoas chamam de identidade narrativa, né? Eu achei interessante esse termo, porque realmente tem gente que quer tirar a religião, mas está substituindo por outras coisas e nem se dá conta, né? É a sexualidade, é a posição política, social, uma briga de poder, é o cientificismo, né? Não quer a ciência, não quer a ciência, não quer a ciência, né? Então, está fazendo da ciência a sua religião, nem percebe, está fazendo a sua identidade, a sua sexualidade, a sua identidade, está substituindo a religião, né? E você vê que é uma questão muito individual que quer ser colocada para o social também, né? Colocando como a sua verdade superior, né? E a gente sabe Exatamente. que as religiões elas estavam assim as comunidades, né, eram construídas em torno também de uma religião, tinha um laço religioso, né, que estava vinculando todas as pessoas ali e que ele quer diz, não manifeste isso em comunidade, manifeste na sua casinha, né? Tenha lá o seu altar, seus ídolos, seus livros, né? Suas preces, faça isso na sua casa, faça isso no seu templo, na sua casa de oração, baixinho de preferência, sem grandes placas de preferência, né? Mas não contamine o público com essa sua manifestação. Mas o meu discurso sexual, o meu discurso de ciência, o meu discurso político, todos os outros podem, Sim. só não pode a religião, né? Então, vai colocando isso para o lado, porque a minha identidade ela vai estar embasada em outras coisas agora, né?
infelizmente, muitos cristãos têm colocado a sua identidade em diversas coisas, né? Eu sou cristão, não sei o quê, 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 né? E não que a gente não tenha características, mas tem gente que está realmente embasando a sua identidade em outros aspectos, né? Muito mais do que em Cristo. Exatamente. A questão do conservadorismo mesmo, né? Se a gente for olhar, existem pontos, sim, de concordância com o cristianismo. Mas se eu acrescento, além do cristianismo, né, e me arraigo ao conservadorismo, eu já estou criando uma outra religião, né? Esses ismozinhos já traz, historicamente, de um conjunto de crenças, né? Quando a gente estuda a cosmovisão, a gente vê muito isso também. Sim. E isso, Então, muitas vezes, é acrescentar vírgulas e tios à palavra do Senhor, né? Muitas exatamente. vezes colocam na palavra de Deus coisa que não tem, É né? isso. Que é muito perigoso. Exatamente. Então, ele traz aqui, né, que algumas pessoas vão definir religião como uma crença em Deus. Mas, ok, então o Zen budismo não entra nisso, porque eles não creem propriamente em um Deus. Ah, então religião é a crença no sobrenatural. Ok, mas o hinduísmo só crê nesse plano aqui, não crê em um plano sobrenatural. Então, o hinduísmo não é uma religião. Então, ele traz a definição aqui do que seria, né, religião. Ele define assim: um conjunto de crenças que explicam o que é a vida e quem somos, bem como as coisas mais importantes nas quais os seres humanos deveriam empregar mais tempo. Então, quem acha que só tem esse mundo material, vai ter essa filosofia, por exemplo, de que só se vive uma vez, né? Ele traz esse exemplo. Aí o que importa é ser feliz. Aqui, a religião, ela vai estar embasada nisso, né? Isso é uma religião. Existe uma narrativa direcionando a forma de pensar. Ele traz aqui, né, que é uma avaliação do sentido da vida e isso vai pautar as escolhas dessa pessoa. Isso é cosmovisão, né? E não tem ninguém que esteja alheio a isso. Todo mundo tem uma forma de pensar, todo mundo tem um conjunto de valores, né, que vai definir. Não sei, na verdade, quem usa, não sei se é o James Sire, que ele vai falar sobre o óculos, né, dá o exemplo do óculos. A cosmovisão é como se fosse um óculos, né? Mas não é esses óculosinhos que não muda nada. Vamos colocar um óculos azul. Você coloca os seus óculos azul, de lente azul, você começa a ver todo mundo azul. Então, esse é um exemplo dado, né, para a cosmovisão. Então, inclusive, quem quiser começar a estudar cosmovisão, eu sugiro que comece. Tem vários livros aí, mas tem uma forma mais fácil e gratuita. É um curso do pastor Heber Campos Júnior na escola Charles Spurgeon. Tem várias aulas, acho que são 10 ou 12 aulas lá no canal da escola Charles Spurgeon. Então, vocês colocam lá no YouTube. Cosmovisão, Heber Campos Júnior, Charles Spurgeon. Vai aparecer lá uma playlist desse curso. É muito, muito bom. Sim, aí aqui eu achei muito interessante que ele traz o exemplo de uma escritora, advogada, chamada Linda Richman, que ela critica as mulheres ficarem em casa cuidando dos filhos. E ela diz que acha errado, né? As mulheres estão abrindo mão de atuar no mercado de trabalho. Então, ela diz que isso é errado. Ela diz assim: a família, com seu trabalho braçal, repetitivo, socialmente invisível, é uma parte necessária da vida. Mas, em comparação com os setores públicos e privados, oferece menos oportunidades para o pleno desenvolvimento. Essa esfera menos estimulante não é uma responsabilidade natural ou moral de competência exclusiva das mulheres. O fato de as mulheres a assumirem é injusto. Ou seja, ela acha injusto que as mulheres fiquem em casa cuidando dos seus filhos. Né? Então, aqui a gente vê uma pessoa usando a sua cosmovisão para opinar em algo. Né? A afirmação dela não pode ser provada, né? Como quem traz esse ponto da ciência, não, tem que ser provado empiricamente. Ok, mas a afirmação dela está baseada naquilo que ela acredita, né? E aí ele vai trazer aqui, né? Os fundamentos,
Cadê? Acho que é o David Brooks, né? Que vai dizer assim: os fundamentos laicos para as posturas morais. Ah, não, isso aqui é ele, peraí. Antes, o David Brooks vai dizer assim: ó, ela afirma que empregos com salários altos levam ao desenvolvimento humano maior que o desenvolvimento possibilitado pela criação de filhos, pela educação de filhos. Observe sua vida e faça uma retrospectiva. Quais lembranças você guarda com mais carinho? Aquelas que envolvem sua família ou aquelas que diz respeito à sua vida no escritório? Achei muito legal isso. Então, será que o meu desenvolvimento pessoal está limitado à minha experiência no mercado de trabalho? Será que é mais importante a minha experiência no mercado de trabalho, sendo, né, mandada, né, o meu patrão dizendo para fazer isso, aquilo outro, o que é válido, né? Mas será que isso é mais importante do que quando eu estou cuidando dos meus filhos em casa, de quando eu estou cuidando da minha família? É, o mercado de trabalho, é eu trabalhando lá com os patrões que vão formar a minha vida, o meu desenvolvimento, né? Então, para a gente, não, porque a gente tem uma outra cosmovisão. Para a Linda Richman, sim, é mais importante. Não sei se ela tem filhos, não sei se ela construiu uma família, né? Mas o Deus dela, muito provavelmente, é o trabalho, né? A autonomia, é essa liberdade, é essa autorrealização. Então, isso é um conjunto de crenças que vai trazer a sua cosmovisão, né? Que é a sua cosmovisão, que é a sua religião. Então, o Tim Keller vai dizer, os fundamentos laicos para as posturas morais são tão polêmicas quanto os fundamentos religiosos, e é possível demonstrar com ótimos argumentos que todas as posturas morais são, no mínimo, implicitamente religiosas. Não tem para onde fugir. Você pode não fazer parte de uma religião organizada, mas você tem um conjunto de crenças que você baseia a sua vida, que você baseia as suas decisões. Isso é uma religião. E aí, só para finalizar, ele vai trazer aqui que o cristianismo pode salvar o mundo. Apesar dele concordar lá no início que as religiões podem trazer um terreno escorregadio no coração humano, ele vai dizer também que o cristianismo existe recursos que podem transformar os seguidores em agentes da paz nesse mundo. Nós aprendemos na Bíblia sobre respeito, né? Nós aprendemos que nós todos somos imagem e semelhança de Deus e precisam ser tratados com dignidade, né? Então, se a gente vê um cristão batendo em alguém, né, agredindo alguém, na verdade, ele não entendeu nada, porque não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus, né? Não é agir dessa forma com os opositores que nós aprendemos na palavra de Deus. Provavelmente essa pessoa não é cristã. E aí, muitas vezes, os cristãos recebem um título que não deveriam ter por causa de pessoas que não professam a mesma fé, né? Só dizem professar. Ele vai dizer assim, dentro do cristianismo, o cristianismo robusto, ortodoxo, existem fartos recursos capazes de transformar seus seguidores em agentes da paz no mundo. O cristianismo possui em si mesmo um poder notável de explicar e expurgar as tendências das divisões presentes no coração humano. Além de explicar, né, que a gente entende que nós somos pecadores e naturalmente depravados, há também esse expurgar, né? Como é que a gente vai expurgar essa tendência pecaminosa? É através do Evangelho de Cristo, é através de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, aqui nós vemos, dentro do Evangelho, nós temos esse fundamento, né? Todos são pecadores, eu sou tão pecadora quanto aquele que professa uma outra religião. Só que a maioria das religiões vão buscar a salvação pelas obras, né? Elas vão trazer que se eu agir corretamente, se eu fazer isso, aquilo, outro, eu vou conseguir um lugar no céu ou algo semelhante. O cristianismo, não. O cristianismo já tem implicitamente
como é que fala? Conduz a gente à humildade, porque vai dizer, olha, você não é nada, nada que você faça vai te dar salvação, nada que você faça te faz merecedor da salvação. Se você é salvo pela fé, a fé em Cristo Jesus e pelos méritos de Jesus, né? Não pelos seus próprios méritos. Então, nós não dependemos de um aperfeiçoamento moral, mas nós cremos que, apesar da nossa natureza, nós somos salvos pelos méritos de Cristo. E aí ele fala, né? A graça de Deus não é dada aos que superam moralmente seus semelhantes, mas aos que admitem o próprio fracasso e reconhecem a necessidade que tem um Salvador. E aí, só para finalizar esse capítulo, ele faz uma pergunta aqui no final. Por que um sistema de fé tão exclusivista levaria a um comportamento tão receptivo em relação aos demais indivíduos? Porque o sistema de fé cristã possuía em seu âmago o recurso mais forte possível para estimular a prática do sacrifício, da generosidade e da conciliação. No próprio núcleo de sua visão da realidade estava um homem que havia morrido pelos seus inimigos, implorando que eles fossem perdoados. Refletir sobre isso só poderia levar a uma forma radicalmente diversa de lidar com a diferença. Significava que os cristãos não poderiam agir com violência e opressão sobre os seus opositores. E eu achei legal que ele traz também, exatamente, são pobres de espírito, né? Nós aprendemos a ser pobre de espírito. Nós temos esse estímulo, né, dentro da palavra de Deus. E são esses que herdam o reino de Deus, né? Aqui no final, ele traz, né, o ponto de que não tem como dizer que a igreja, né, que as pessoas não cometeram injustiças em nome de Jesus, né? Mas ele também diz que, mas quem é capaz de negar que a força das crenças mais fundamentais do cristianismo pode constituir um poderoso estímulo para a paz em nosso mundo conturbado, né? Como é que vai negar isso? Né? Só quem realmente não conhece. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo? Eu achei legal aqui nesse finalzinho, né, que ele traz já a questão da criação, da queda e da redenção, né? E no capítulo que vem vai, né, spoiler, falar um pouquinho da consumação. Assim, ele podia encerrar um livreto no capítulo 2, né? Fechar o capítulo 2, um livretinho aqui. E eu fiquei, poxa vida, né? Só isso daqui já mexe tanto com a nossa mente, né? Da gente pensar realmente nesses pontos em comum, da criação, da queda. Como é importante a gente sempre lembrar disso, né? Que nós somos feitos à imagem do Senhor, nós somos pecadores, né? Mas em Cristo Jesus nós temos a salvação, né? Por mérito dele, pelas obras dele, não por nós. E tudo isso, né? Para encontrar esses fundamentos realmente da nossa fé, né? Quem somos em Cristo, né? Quem Cristo é, quem Deus é, o que é que Ele faz. Tudo isso, muitas vezes a gente vai se detendo em discussões assim tão periféricas que a gente se afasta dos fundamentos, né? Não que as discussões periféricas não sejam importantes, mas que é importante a gente partir desse ponto central, ponto em comum que ele fala, né? A gente tem esse ponto em comum e a gente precisa realmente, né, partir dele para que a gente não, né, se vá demais para uma periferia e saia, né, e fuja dos limites daquilo de onde a gente está bem guardado no Senhor. Então, vamos para o capítulo 2, né? É isso aí. Ó, no capítulo 2 tem título Como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento? A pergunta clássica, né? E achei bem legal que ele traz aqui mais algumas falas de alunos. Não sei se vocês viram lá no início, que ele fala que pegou esses depoimentos de pessoas, de universitários de nova-iorquinas com a faixa de 20 anos. Então, são pessoas bem jovens. Então, aqui traz o que os jovens estão pensando, né? Aí tem a menina e o namorado, né? Ela vai dizer que não acredita na existência de Deus do cristianismo. E aqui ela traz um ponto filosófico, né? Porque para ela não faz sentido, porque se Deus permite sofrimento, se Deus existe, né? Ele permite sofrimentos terríveis no mundo. E aí tem dois pontos de vista. Ou ele é todo poderoso, mas não é tão bom para pôr fim ao mal existente, ou
ele é bondoso, ele é todo bondoso, mas ele não é todo poderoso, porque não consegue, não pode pôr fim no mal, né? Então, para ela, ela tem esse ponto de vista que vem lá do David Hume, que é um filósofo, e ele vai trazer esses pontos de vista como excludentes, né? Já para Rob, que é o namorado da Hillary, ele diz que não é uma questão filosófica, é uma questão pessoal. Ele simplesmente não crê que Deus exista porque existe mal no mundo. Se esse Deus que dizem que é bom permite que haja mal no mundo, é porque ele não é bom, né? Então, Deus não existe. E aí, então, ele fala... É, desculpa te interromper, mas Pode eu falar. acho interessante que ele ainda coloca assim, é uma questão pessoal, eu não creio que ele exista, mas se ele existir, eu não confio nele, né? Eu Sim, não creio nele, eu não creio nele. Minha fé não está nesse Deus. exatamente. Ou seja, no fundo, ele crê em Deus, só acha que ele é mau, né? Então, ele vai trazer justamente que as pessoas que trazem a questão do sofrimento geralmente vão ter esses dois pontos de vista. Um ponto de vista filosófico, que vão ter essas questões que são excludentes, ou um ponto de vista pessoal. Simplesmente não creio que possa existir um Deus assim, né, que permita tanta maldade do mundo. E aí ele traz aqui, né, o primeiro ponto é o mal e o sofrimento não são provas contra Deus. Ele vai dizer que o fato de que alguém não consiga enxergar propósito no mal não significa dizer que não exista um propósito, né? E aí ele dá um exemplo bem legal de um cachorro, São Bernardo, e uns mosquitos, um besourinho, os maruins. Ele vai dizer, imagine que se você for para sua cabana procurar um São Bernardo dentro da sua cabana, e você não vê um São Bernardo na sua cabana, você vai dizer, não há um São Bernardo na minha cabana. E isso é válido, porque o São Bernardo é um cachorrão, né? Mas se você for procurar um maruim, que é um inseto extremamente pequeno, e não vir, não é válido supor que ele não esteja dentro da barraca, porque afinal ninguém é capaz de vê-lo. Então ele vai dizer, né, que muita gente supõe que se houvessem bons motivos para a existência do mal, eles seriam acessíveis à mente humana, mais como São Bernardos do que como maruins. Mas por que isso deveria ser assim, né? Então ele traz essa questão utilizando esse exemplo do cachorro maruim. A Adriana disse, interessante que para dizer que Deus é mau, necessariamente é preciso ter um padrão do que seja bom. Exatamente. De onde vem, né, essa moral para dizer o que é bom e mal? Ele vai trazer essa questão aqui também. E aí ele traz o exemplo da história de José. Que José, né, como todo mundo aqui já sabe, passou anos ali sofrendo no Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos, e aí no final da história a gente vê que tudo era parte de um propósito, né? Se ele não tivesse sido preso, se ele não tivesse sido vendido, ele não teria salvado tantas vidas e até mesmo a vida da sua família, né? E aí ele vai dizer, se Deus não houvesse permitido que José sofresse tantos anos, talvez ele não se transformasse em um agente tão poderoso de justiça social e cura espiritual. E aí ele traz um exemplo prático aqui, de uma senhora na igreja dele. Cadê? Não é agora não, né? É mais na frente. Mas aqui ele vai dizer, ele traz aqui um outro ponto, né? Embora nenhuma dessas pessoas se sinta grata pelas tragédias em si, não trocariam as lições, o caráter e a força que são extraídas delas por nada nesse mundo. Ele traz outros exemplos de pessoas que contaram suas histórias de que eram más. Em específico, ele tinha levado um tiro em uma briga por causa de drogas e ficou cego. E ele fala: quando os meus olhos físicos foram fechados, meus olhos espirituais se abriram. Então, ele vai dizer, né, apesar dessas pessoas não agradecerem, oba, eu sofri, né? Elas não trocariam essas lições que aprenderam, essa mudança de caráter sofrida que vieram por causa, né, da ação de Deus por meio dessa tragédia.
E aí o outro ponto que ele traz é o mal e o sofrimento podem ser até provas da existência de Deus. E óbvio que ele ia trazer C.S. Lewis aqui, né? Senão, não é Tim Keller. Ele vai dizer que lá em Cristianismo Puro e Simples, né? Lewis conta que no início ele rejeitava a ideia de que existia um Deus por causa do mal também. Esse é um ponto que traz muita dúvida e existem muitas pessoas que trazem isso. A Fanny Crosby, sim, a história dela é... Nossa. Sim, aí ele vai trazendo aqui, no final, Lewis acabou concluindo que o sofrimento parecia dar mais argumento que existia, dar mais argumento para a existência de Deus do que para negar a existência de Deus, né? E aí ele traz assim, meu argumento contra a existência de Deus era que o universo parecia muito cruel e injusto. No entanto, de onde eu tirei essa ideia de justo e injusto, né? O que a Adri falou aqui. Como eu comparava o universo quando eu rotulava de injusto? Obviamente, eu podia desistir da ideia de justiça, dizendo que ela não passava de uma noção pessoal. Se o fizesse, porém, meu argumento contra a existência de Deus também iria passar por água abaixo, pois ele dependia da afirmação de que o mundo era realmente injusto, não simplesmente de que as coisas não aconteciam para satisfazer minha imaginação. Como consequência, o ateísmo acaba ficando simplista demais. E aí um ex-ateu afirmando que, né, ele percebeu que a crença dele era simplista. Então, ele vai trazer aqui que muitas vezes, né, essas pessoas vão cair em uma própria contradição do próprio pensamento, de novo, né? Então, se a gente ele traz aqui a questão do evolucionismo, né? Achei bem legal. Ele fala assim, ó, acreditamos que os indivíduos não devem sofrer, nem ser excluídos, morrer de fome ou suportar a opressão. O mecanismo evolucionista da seleção natural, contudo, depende da morte, da destruição e da violência dirigida pelos fortes contra os fracos. Então, com base nisso, né, será que o ateu considera o mundo natural horrivelmente errado e injusto? Né? Então, ele vem trazer aqui uma questão. E aí, como é que fica o problema do mal? Então, o problema do mal não é um problema só para cristãos ou só para ateus. É para todo mundo, independente da sua crença, porque são coisas que, assim, partindo de um ponto de vista normal, não tem explicação. A gente muitas vezes não tem resposta para as perguntas que nós fazemos, né? E aí sim, ele traz a história de uma senhora na igreja que uma vez questionou ele, porque sempre que ele ia pregar sobre coisas ruins, né? Por exemplo, a história de José, no final tinha um propósito, tinha um porquê, né? E ela não via um porquê na vida dela. Ela achava que se isso acontecia com, sei lá, 10 pessoas, o resto era sem propósito, né? E aí ele vai dizer, então, as pessoas que sofrem, né, que têm o sofrimento real, poderia perguntar, e aí? O sofrimento e o mal não provam logicamente a inexistência de Deus, mas eu continuo com raiva, eu continuo sofrendo, né? Todo esse papo filosófico não livra da responsabilidade o Deus cristão por todo o mal e sofrimento do mundo. E aí ele vai trazer agora a questão de Cristo na cruz. Eu achei interessante como ele faz uma comparação de Jesus com os mártires cristãos. Ele vai dizer que, se a gente for olhar, Jesus não foi indiferente ao sofrimento. Jesus, antes de sofrer, já estava sofrendo, né? De sofrer na cruz, ele já sofria, já estava em agonia. Em todos os evangelhos vão trazer narrações de como Jesus estava se sentindo antes de chegar o momento da cruz, né? Então, por que será que Jesus agia assim? Ele traz aqui o exemplo de dois mártires famosos, né, que eu não conhecia, Hugh Latimer e Nicholas Ridley. Botei até aqui para pesquisar. E aí ele vai dizer que foram queimados na fogueira em Oxford em 1555, em virtude de suas convicções protestantes. Isso aqui foi na época da Reforma, né? À medida que era devorado pelas chamas, ouvia-se Latimer calmamente dizer: console-se, Mr. Ridley, e seja forte.
Nesse dia, pela graça de Deus, acenderemos na Inglaterra uma vela que, garanto, jamais será apagada. Então, a gente vê, assim, várias histórias de pessoas que morreram, foram queimadas, foram crucificadas, e, apesar do tamanho sofrimento, elas pareciam estar positivas e felizes, né? E por que Jesus foi diferente? Porque Jesus, mesmo antes de chegar na cruz, ele já estava sofrendo. E aí ele vai trazer uma questão que é bem pesada, né? Que é a questão da separação de Deus. Jesus não estava simplesmente sofrendo por causa da dor física, mas por uma dor que é inimaginável. Jesus é Deus, né? E Deus se fez homem, habitou entre nós e se sacrificou para que hoje nós tivéssemos vida. Então, ele e o Pai são um. No momento da cruz, Jesus grita: Pai, por que o Senhor me abandonou, né? O sofrimento de Jesus era por causa da separação de quem ele estava junto eternamente, né? Naquele momento, o Pai abandonou o seu próprio filho para que nós fôssemos resgatados. Então, quando a gente vê aqui a história da cruz, né? Quando vemos Jesus, nós e comparamos, né? Não existe um sofrimento maior que esse. Independente da morte mais horrível aqui carnalmente, né? Não há comparação com a separação que Jesus e o Pai passaram, né? Ele vai trazer aqui o exemplo de que a gente sofre quando termina com o namorado, a gente sofre quando até um desconhecido ou uma pessoa que a gente não tem tanto contato fala mal da gente ou não quer mais falar com a gente sofre. A gente sofre mais ainda quando um casamento é desfeito. Imagine a dor, o sofrimento da separação de quem passou a eternidade junto, né? Esse amor infinito de pai. Quando você estava falando de C.S. Lewis, né, quando eu estava falando da questão de quando ele era ateu, né, que o sofrimento para ele reforçava a questão de Deus não existir, né? A gente lê isso depois lê lá na frente dizendo, né, que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Uhum. E no sofrimento de Jesus também, né? O sofrimento de Jesus foi um grito para a salvação, né? Daqueles que sofrem para a salvação, né? De nós que estávamos perdidos. Então, esse interlaçamento é muito interessante, né? Como essas coisas se conectam, o que Deus fez, né? Ele até colocou como Deus leva o sofrimento a sério, né? Sim. Essa frase um pouquinho mais à frente, como ele leva o nosso sofrimento a sério, nosso sofrimento comum, sofrimento, né, desde o pecado, desde, né, Adão e Eva, ele não se fez surdo, né? Não se fez ignorante. Exatamente. Exatamente. Achei bem bonito aquele texto. Eu não lembro onde é, mas eu acho que foi Paulo que disse, né, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece, né, que entende a nossa dor, que se identifica com a nossa dor, né? Justamente por isso, Hebreus. Obrigada. Então, é muito legal isso, a gente ver como o cristianismo nos arma nesse sentido também do sofrimento, né? Por mais que muitas vezes a gente não entenda o porquê, né, de certas coisas, nós temos um Deus que se compadece. Nós temos um Deus que não é alheio ao nosso sofrimento. Nós temos um Deus que sofreu, né? Não só se compadece, não só, oh, tadinho, mas ele também sofreu por amor, né? Para que nós pudéssemos ter vida. Aqui ele vai dizer, né, a redenção e o sofrimento. Ele vai trazer que, como eu já falei, que a morte de Cristo na cruz foi qualitativamente diferente de qualquer morte. A dor física não foi nada comparada à experiência espiritual de abandono cósmico. Então, ele vem trazer aqui essa questão. E aí ele traz, se fizermos novamente a pergunta, por que Deus permite que o mal e o sofrimento continuem a existir? E olharmos para a cruz, ainda não teremos resposta. Porém, agora sabemos qual não é a resposta. A resposta não pode ser que Jesus não nos ama, né? Não é que ele é um Deus mau que está vendo ali todo mundo sofrendo e não sente dó, né? Entre aspas. Ele
como você falou aqui, né? Deus leva a sério a dor e o sofrimento, né? Então, ele leva tão a sério nossa dor e nosso sofrimento que se dispôs a levá-los por si. A dor que Jesus sentiu na cruz pela separação do Pai e a dor física, que eu creio que também foi muito intensa, foi por causa da gente. Foi para que essa dor que nós sentimos agora, um dia a gente não venha sentir mais. E é o que ele traz aqui nesse último ponto, né? A ressurreição e o sofrimento. Ele diz também precisamos de esperança de que nosso sofrimento não seja em vão. Ele diz, você já reparou como as famílias que perderam entes queridos necessitam afirmar isso? Então ele vai trazer, né? Houve uma morte, um atropelamento. Eu tenho um caso lá em Aracaju mesmo, de uma menina, até Evelyn, o nome dela, que ela foi morta atropelada. Então a família vai em busca de justiça, quer mudar a lei, quer ter leis mais rigorosas para que outras pessoas não sofram como elas vêm sofrendo. Então, tem essa questão de que o sofrimento não seja em vão, né? E aí, ele vai trazer que a visão da Bíblia traz isso, né? Em relação à ressurreição. Ele diz assim, ó, a visão da Bíblia é a ressurreição, não um futuro que seja apenas uma compensação pela vida que jamais tivemos, mas uma restauração da vida que sempre desejamos ter. Isso significa que toda e qualquer realidade terrível não só será desfeita e reparada, como também de alguma forma fará a glória e a felicidade futura serem ainda maiores. E eu gosto muito do texto, até separei aqui para ler, que é 2 Coríntios 4. Cadê? Que traz justamente isso, né? Cadê? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por Jesus, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. E aí ele vai dizer no 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Agora a parte. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando para nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu lembro muito da música que é esqueci o nome deles, que é uma dupla, que canta aquela música. No you slay me, yet I will praise you. No you stay from me. Que até o John... Shane. Essa música traz justamente essa questão, né, de que nada é em vão, né, que existe, e até traz uma citação do John Piper no final, baseada nesse texto, né, de que a nossa leve e momentânea tribulação não é em vão. Então, no cristianismo, apesar da gente não saber especificamente o porquê nós trazemos essa esperança, nós recebemos essa esperança. E isso eu falei ontem até lá no grupo, mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu ruído, a dor fugirá. Eu lembrei muito nessa parte disso, né? E aí ele traz também do Senhor dos Anéis. Ele diz aqui, ó, ele traz um exemplo primeiro de um sonho que ele teve, que é um sonho de que ele sonhou que a família toda dele tinha morrido. E quando ele acorda desse sonho, quando ele desperta, ele viu que começou a nutrir mais amor por sua família, ele queria estar junto, ele começou a fazer coisas que ele não fazia antes. Então, tem uma coisa ruim, aquela coisa, quando isso acaba, né? Quando aquele terror passa, a gente consegue aproveitar, desfrutar melhor da parte boa, né? Então ele traz aqui do Senhor dos Anéis, né? Que Sam, quando descobre que Gandalf não está morto, ele diz: achei que você estava morto, depois pensei que eu estava mesmo morto. Será que toda tristeza será desfeita? E aí ele vai dizer que o cristianismo traz a resposta. Sim, será.
Toda tristeza será desfeita e de alguma forma será melhor, justamente porque um dia houve destruição e perda. E aí no final, só para finalizar agora de vez, ele traz uma citação de Dostoiévski e uma citação de Lewis. A de Dostoiévski: acredito como uma criança que o sofrimento será curado e compensado, pois todo o abuso humilhante das contradições humanas desaparecerá como uma lamentável miragem, como a inominável invenção da mente euclidiana, impotente e infinitamente pequena do homem, que no fim do mundo, no momento de harmonia eterna, algo muito precioso surgirá e bastará a todos os corações para aplacar todo ódio, para a expiação de todos os crimes da humanidade, de todo o sangue derramado, algo que tornará possível não só perdoar, mas também justificar tudo o que aconteceu. E aí Lewis também traz essa ideia, só que de forma mais resumida. Há quem diga sobre o sofrimento temporal que nenhuma bem-aventurança futura será capaz de compensá-lo, desconhecendo que o céu, uma vez alcançado, retroagirá e transformará em glória até mesmo essa agonia. Ai, gente, que legal. Aí ele finaliza, né? Essa é a derrota definitiva do mal e do sofrimento. Eles não só terão fim, como também serão vencidos de forma tão radical que o que aconteceu servirá apenas para tornar nossa vida e felicidades futura infinitamente maiores. Então existe sim propósito, existe sim um sentido em tudo isso, né? Ai, que bom. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Sem palavras. É. Muito bom. Muito, muito bom. Então é isso, galera. Alguém dos comentários quer falar alguma coisa? Todo mundo sem palavras, não é mesmo? Ai, muito gostosa a leitura desse livro. Eu achei que fosse ser mais difícil. Talvez mais na frente seja, né? O primeiro capítulo foi um pouco mais, porque ele traz uma questão mais filosófica, mas depois você se ambienta no tema e vai ficando mais tranquilo. E esse capítulo 2 foi, assim, uma delícia de ler. Evelyn, Oi, posso fazer um olá. comentário? Pode sim. Sobre essa questão do mal, né, que é uma dúvida muito frequente, né, das pessoas. Eu lembrei de uma dúvida de uma colega minha que eu, sinceramente, fiquei sem resposta, porque ela falou assim, ela não tem a nossa fé, né, só que ela falou assim, eu não consigo entender como que um Deus, ele sendo onisciente, né, porque é o que falam, que ele é onisciente, é um dos atributos dele, né, como que ele vendo toda a tragédia, todo o sofrimento, toda a dor, e ainda ela até falou assim, a partir de Cristo, né, 2000 anos depois, e ele vendo tudo isso, como que ele continua permitindo, sabe? Então, realmente é algo que gera muita dúvida mesmo, né? E aí, só desse ponto dela citar, né, ele é onisciente, eu sim, ele é, e aí? O que a gente responde a partir disso, né? Porque, de fato, ele sabe de todas as coisas, nada surpreende ele, nada é novidade, mas aí eu fiquei pensando, né? É uma dúvida realmente dela, né? Uma dúvida que é difícil de responder e a gente não encontra resposta para tudo também, né? Existe esse ponto de mistério também, né? Que não tem como a gente explicar tudo. Mas é um ponto, assim, bem interessante. Eu achei inteligente essa dúvida dela, né? Mas eu acredito que respostas a gente não vai encontrar, né? Definitivas, conclusões. Bem difícil. Eu acho assim que muita da dúvida das pessoas não crentes em relação ao sofrimento é porque elas não entendem o pecado, né? Todo mundo sabe, somos todos pecadores, mas não entende a profundidade do pecado. Então, muitas vezes a dúvida é porque acha que, por exemplo, eu sou boa e estou sofrendo, né? Eu não matei ninguém, eu não furtei de ninguém, mas desde depois do pecado, né? Só foi ladeira abaixo, né? O Senhor permitiu, sim, mas um dia ele vai restaurar todas as coisas, né? Então, do ponto de vista cristão, existe sentido, existe propósito e existe uma lógica em tudo isso, né? Claro que a gente não tem todos os porquês, não tem como explicar porque há crianças, né, estão sofrendo assim ao pé da letra, se não de forma geral por causa do pecado, né? Mas de fato é algo difícil da gente explicar para pessoas que não são cristãs, que não têm
um entendimento bíblico, né? É difícil mesmo. Sim. Mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então vamos finalizar, vamos orar. Hello, você ora? Agora sim. Senhor, meu Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um momento aqui reunidas, mais um tempo de compartilhar o que temos aprendido, compartilhar também, Senhor, da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, nos concedido esse momento. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é nosso sustento, é nosso fundamento, é nosso alvo, é nosso consolo, é nossa esperança nesse mundo de aflição, de sofrimento, de dúvidas. O Senhor é e sempre será o mesmo, Pai. Podemos confiar nisso, podemos descansar em Ti, mesmo no meio da nossa dúvida, mesmo quando a nossa fé parece esmorecer, Senhor. O Senhor que é a rocha que sustenta tudo que nós somos, tudo que existe, Pai. Tudo que foi criado, nós podemos confiar e descansar em Ti, Senhor. Que possamos, Pai, aprender mais de Ti, aprender mais de nós mesmos, Senhor, enxergar as nossas falhas, onde temos agido de forma que não Te agrada, Pai, e buscar o caminho que Te agrada, buscar andar em conformidade com o que o Senhor tem para cada uma de nós, Pai, que possamos crescer em amor, crescer em verdade, Senhor, a semelhança de Jesus Cristo. Que possamos, Senhor, ser boas testemunhas Tuas aqui na terra e ansiar, Pai, pelo dia em que estaremos reunidos contigo, pleno, Senhor, na vida eterna, Pai, desfrutando da alegria que há somente em Ti. Enquanto esse dia não chega, Senhor, que possamos desfrutar dessa alegria aqui também, descansando, Senhor, em Ti, alegres em Ti, Pai, buscando a paz que há somente em Ti. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.